Boa noite, hoje é dia 2 de junho, noite de sexta-feira. Eu sou a Dani e ao meu lado está a Gisele para falarmos sobre o Media Man. Hoje... Oi, boa noite. E como convidado especial estamos com o nosso querido professor de mídia eletrônica das faculdades ACESC, Marcelo Barcelos. Boa noite, Marcelo. Boa noite às duas alunas e obrigado pelo convite para a gente falar de um projeto que foi tão bacana e tão significativo para o curso, que é o Media Man. Então, o Media Man, na verdade, ele está fazendo parte do Ironman. Como já sabemos, o Ironman é um evento realizado em Florianópolis, Santa Catarina, conhecido mundo afora, incluindo os quase 2.000 atletas que participaram todos os anos. Mas nesse ano o evento contou com uma super cobertura de mídia, e o Marcelo está aqui para nos contar um pouco sobre o assunto. Marcelo, defina o Media Man. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar, enquanto conceito dessa participação, é colaboração, né? Todos os alunos e professores que estiveram envolvidos no projeto abraçaram um desafio pessoal e profissional, e cujo único objetivo foi, né, poder viver esse evento, né, agregar desafio e agregar um trabalho que tinha um diferencial, que é um grande evento esportivo, que traz gente de 34 países para cá, e que certamente ia ser um marco não só para os alunos, não só para os professores, para os currículos de cada um, quanto para o próprio curso de mídia eletrônica, enquanto um curso que está formando profissionais capacitados em diversas áreas da comunicação social. Então foi um desafio, e eu acredito que esse desafio não terminou ainda, porque agora nós entramos na fase de pós-produção, e esperamos que em 2 meses a gente, enfim, conheça o resultado final desse trabalho, que é um média-metragem de 50 minutos. Marcelo, de onde surgiu a ideia e como foi selecionada a equipe? Então, a ideia foi comentada primeiro com um grupo de professores durante uma reunião e partiu do Carlos Rocha, que é professor aqui na SESC, de fotografia. O Carlos há muitos anos trabalha com a Latin Sports, que é a empresa que organiza o Ironman. Então, nesse contato, a Latin chegou para o Carlos e disse: olha, esse ano a gente quer fazer um projeto de um curso de comunicação envolvendo professores e alunos que produzam o vídeo oficial do Ironman. E o Carlos, né, prontamente, quem conhece ele sabe que ele é um cara que tem uma dinâmica muito grande, que adora desafio e tem uma pilha, um time muito rápido. O Carlos pensou na hora: vou chamar o pessoal da mídia eletrônica. Então, foi feito esse contato em primeiro momento com os professores foram convidados, aqueles que enxergaram na ideia uma aposta que poderia ser vencedora, já abraçaram na hora, e a partir daí nós começamos a identificar pessoas que teriam o perfil. O perfil, nós criamos um critério que foi profissional, foi acadêmico e também foi pessoal, né? Então, assim, muitos alunos perguntam: por que eu não fui selecionado, por que eu não fui chamado? Obviamente não dava para formar uma equipe com todo mundo, e nós tínhamos alguns critérios que foram a disciplina do aluno, que a gente sabe e conhece o aluno ao longo dos semestres, o fato de o aluno demonstrar um comprometimento com outras ações, isso foi importante também, e a questão das competências, quem realmente dominava, né? Por exemplo, a atividade de cinegrafista, né? Aqueles que realmente a gente sabe que hoje já estão no mercado ou que gostam, que são apaixonados, a gente foi selecionando aos poucos. Eu particularmente fui responsável por coordenar a parte do jornalismo, né? De enxergar o que a gente tinha de mais emocional, às vezes racional, e transferir isso para pequenos cases e histórias. Eu assumi essa parte de entrevista, mas não só eu fiz o tradicional bate-papo com os atletas, com os voluntários e todo mundo que a gente ouviu, que certamente foram mais de 200 pessoas. Então, no blog deu para sentir um pouco disso que você está falando, todo mundo interagindo, toda a equipe de alunos e professores interagindo com todos os atletas e quem estava ali presente, né? O blog foi algo que marcou bastante, porque até então nós éramos anônimos, ninguém sabia, né? E tudo foi acontecendo muito
numa sincronia meio que mágica, assim. Houve um entrosamento de fato muito grande, houve um respeito às competências de cada um. Foi pontuado o seguinte: ali não tinha aluno, não tinha professor, ali tinham profissionais de comunicação que resolveram dar as mãos para trabalhar junto. Então, se respeitou muito isso, respeitou o aluno respeitou o professor, embora houvesse uma hierarquia, né? Houvesse uma direção, houvessem áreas coordenadas por professores, até porque a gente tem uma tarimba maior em relação à formação e em relação à nossa estrada aí no mercado, que já vai há alguns anos. Então, a gente buscou gerenciar isso de uma forma que não ficasse escondido, que não fosse para o consumo nosso. E aí a gente criou o blog. O blog virou, na verdade, um ponto de encontro. A gente chegou a ter 2.000 acessos em um único dia. E lá a gente contou o quê? Bastidores. Foi uma comunicação prazerosa, sem aquele tradicional, aquela narrativa tradicional. Tem jornalismo ali? Tem, claro. A gente está trabalhando com fato, não tem ficção. Mas a gente tem realmente a linguagem do blog, né? Que é aquela linguagem descontraída, mais próxima de uma conversa. Tem uma brincadeira, uma hora tem um ponto mais sério, então a gente se permite mais no blog. E o blog virou de fato a vitrine, e a gente, querendo ou não, numa brincadeira até fui eu que sugeri, vamos nos chamar Media Mens, né? E quando vi, um gritou, não, é isso aí mesmo, não, achei o nome bacana, e quando eu vi no outro dia tinha um blog já com o nome. Então assim, quando a gente pensava na coisa, no outro dia a coisa já estava acontecendo. Então houve essa sinergia muito grande, né, em torno do projeto, e o blog virou esse estouro, todo mundo acessa, todo mundo quer saber, e é onde a gente conseguiu concentrar, organizar a nossa produção, né, virou uma referência mesmo, é uma delícia. Então, Marcelo, para finalizar, conta pra gente quando que o CD fica pronto e como os interessados podem ter acesso a esse material. Então, agora nós, como eu falei para vocês, nós entramos numa fase de pós-produção, que vai ser intensiva tanto quanto foi a cobertura e a prévia, conhecimento de percurso. Nós vamos enfrentar algumas reuniões, vamos decupar horas e horas de gravação, vamos tirar, né, o que de fato é importante, depois vamos entrar na questão de ajuste e tratamento. E na sequência, a gente acredita que em 2 meses, não tem uma data específica ainda, tá? A gente tem um prazo de aproximadamente 2 meses para entregar o DVD prontinho. Ele vai ser gerado, produzido pela Latin Sports, que é a empresa hoje, que é a marca do Ironman, né, que produz o Ironman, e ela vai ser disponibilizada à venda via site. É claro que nós vamos ter um número, eu acredito que nós vamos ter um número X aí de DVDs, que a gente vai poder mostrar para a galera da mídia eletrônica, fazer uma sessão especial, uma sessão pipoca, para conhecer o que vai ser esse trabalho, que na verdade nem nós soubemos. A gente fez muita coisa na emoção e agora a gente tem que usar a razão e toda a técnica e a competência específica de cada um para dar conta de transferir horas e horas de produção, de captação, entrevistas sonoras em algo próximo dos 50 minutos. E acho que é importante frisar o seguinte, 50% da venda desse DVD, e esse DVD vai para o mundo inteiro, 50% da venda é revertida para uma instituição beneficente de Florianópolis. Então, assim, o trabalho, além de ser voluntário, né, ele vai ter um braço social, como o Carlos Rocha, que é o diretor do projeto mesmo, destacou, e vai reverter em uma ação solidária, uma ação beneficente, que eu acho que, embora a gente seja comunicador social, esteja direto no mercado, produzindo e criando a nossa carreira, a gente também tem um compromisso social, e o compromisso social é produzir algo que não fique meramente no mercado, que não exija meramente o capital. Então acho que o projeto tem também esse caráter beneficente. Cada um deixou um pouquinho do seu coração ali, e o seu coração vai estar um pouquinho nessa entidade, onde ela vai estar recebendo essa quantia que deve ser importante. Antes de acabar, eu vou lhe pedir para matar uma curiosidade acho que de todos, assim, porque no blog nós temos várias situações engraçadas, muitas, né, situações inusitadas que aconteceram, né? O que não foi pro blog, que de repente apareceu imagens, situações que de repente falou, não, é demais para pôr no blog, ou acabou se passando? Olha, certamente teria uma lista grande aí, algumas vão ficar em off, nem vão ser ditas aqui. Mas assim, teve situações inusitadas mesmo, a cara de cada um
3, 4 da manhã, era uma situação inusitada e que ninguém se permitia fotografar. Imagina. Começa por aí, né? Todo mundo já estava virado de alguns dias, eu particularmente porque tinha ido viajar a um congresso, e a cara de cada um era um terror até umas 5, 6 da manhã. Depois, quando a gente enxergou aquele mar de atleta e aquele sol despontando no horizonte, eu acho que aquele pequeno mau humorzinho de manhã se foi e aí tudo virou festa e a gente nem sentia mais o cansaço. Era puramente... a gente estava embriagado pela prova. Depois teve cenas. Eu, por exemplo, disse que fui aconselhado a levar mais de um par de tênis porque eu ia ficar dentro da área da largada. Óbvio que eu comecei a entrevistar a gente, daqui a pouco veio uma onda e eu tinha água quase na cintura. E eu não tinha levado outro tênis. Eu tive que ficar até as 4 da tarde e um professor que também sofreu a mesma situação levou uma sandália e eu acabei pedindo a sandália dele emprestada porque o meu tênis ficou realmente com 1 quilo de areia e as meias ficaram, inclusive, foram pro espaço e nem pude aproveitar as meias. Então, assim, essa foi uma das situações inusitadas que aconteceu comigo. Acho que ninguém sofreu nenhuma queda, todo mundo estava relativamente bem treinado e eu acho que a surpresa maior foi ter encontrado tanta história de vida, de superação e ter estado assim, em contato com pessoas que dedicam a vida ao esporte e aquelas também que têm uma história, que têm uma vida normal, que não são esportistas profissionais, mas que em algum momento da vida decidiram que o Ironman ia ser um ponto decisivo para eles mudarem algo nas suas vidas, né? Então acho que ter o contato dessas histórias que são transformadoras acabaram transformando um pouquinho de cada um. Legal. Marcelo, foi um prazerzaço estar aqui com você. Obrigado mesmo. E terminamos aqui o nosso bate-papo com o legítimo Media Man. Obrigado, Valeu. Eu agradeço muito a oportunidade e fiquem certos de que a gente vai estar trabalhando muito ainda para apresentar, enfim, o resultado desse trabalho. E viva os Media Mans, que venha muito por aí. Abraço!